Constituição brasileira estabelece que é a função do Estado planejar políticas sociais e assegura à sociedade o direito à participação nesse processo, tanto na formulação, quanto no monitoramento, quanto na avaliação dessas políticas. Existem diversos mecanismos para garantir a participação social das pessoas nesses processos de formulação de políticas públicas. Alguns desses mecanismos estabelecem uma participação ampla e direta da população. É o caso das audiências e consultas públicas, assim como das conferências. A participação social de refugiados e imigrantes tem tudo a ver com a inclusão dos imigrantes e refugiados para poder trazer os conhecimentos e as habilidades dos imigrantes para a sociedade onde eles foram acolhidos. Mas precisamos mais disso. Precisamos mais atores imigrantes para falar das necessidades, para mostrar as nossas capacidades. Conferências de políticas públicas são espaços institucionais de participação, de diálogo e de deliberação a respeito de diretrizes de determinada política pública. Elas congregam no mesmo espaço segmentos diversos da sociedade e, portanto, conferem legitimidade, assim como asseguram um caráter democrático na formulação de políticas públicas. Acho que a experiência das conferências, aí não só no campo do refúgio e da imigração, mas no campo das políticas públicas na área social e de acesso a direitos, tem se mostrado historicamente, e a literatura acadêmica, científica, da área de políticas públicas mostra isso, que essa é uma forma, que essa é uma forma muito adequada, muito eficiente e mais justa, mais democrática de construção de política social e política pública. Estados e municípios têm organizado conferências municipais e estaduais para o desenvolvimento de políticas para pessoas refugiadas e imigrantes. As conferências são convocadas pelo poder público, pelo executivo, por meio de decreto ou portaria. Elas também podem ser convocadas pelo respectivo conselho por meio de uma resolução específica. A normativa da convocação contém, entre outros elementos, tema, objetivos, eixos temáticos, cronograma. E é também importante a elaboração do regimento interno da conferência ou documento orientador, que é o regramento, o conjunto de regras que regulamentam essa conferência. Também há normalmente a elaboração do documento base ou caderno de conferências, que guia as discussões que são realizadas dentro dos eixos temáticos, porque estabelece qual o contexto e o que se espera das discussões dentro de cada eixo. Em linhas gerais, uma conferência se divide em duas etapas, a etapa preparatória e a conferência em si. A etapa preparatória, ela é composta pelas discussões prévias à conferência e elas têm como objetivo mobilizar a sociedade, definir propostas e eleger os delegados para as etapas subsequentes, se for o caso de uma conferência nacional. A etapa preparatória, ela pode ser mobilizada em diferentes ações. Existem as pré-conferências territorializadas que se distribuem pela cidade ou estado de acordo com uma conferência municipal ou uma conferência estadual. Além disso, há também as conferências livres, que são organizadas por atores da sociedade civil, universidades, associações, coletivos e que geralmente não elegem pessoas delegadas, mas sim realizam um diagnóstico e apresentam propostas. E a segunda etapa é a conferência em si, municipal, estadual ou nacional. Ela é o momento em que os delegados eleitos se reúnem exatamente para discutir, avaliar e aprovar as propostas que foram colocadas ao longo desse processo. Das conferências, pessoas delegadas, que são pessoas que têm direito à voz e a voto durante a conferência, e também pessoas observadoras ou participantes, que são pessoas que têm direito à voz, mas não direito a voto. A garantia da representatividade de pessoas refugiadas e imigrantes nessas conferências é fundamental. É comum, inclusive, nesse sentido,
que a própria validação da conferência haja um número mínimo de participantes e dentro desse número mínimo uma proporção fixa de pessoas refugiadas e imigrantes, e o mesmo se aplica para a eleição de pessoas delegadas. Por exemplo, no número mínimo de participantes de 30 pessoas, você pode manter uma proporção fixa de participação de 1/3 de pessoas refugiadas e imigrantes. Na abertura da conferência, a plenária inicial é o momento em que o regimento interno é lido e então se discute a necessidade ou não de modificações e aprova tais modificações. Nos grupos de trabalho, os participantes vão então discutir os principais pontos e demandas e elaborar propostas. É necessário que haja pelo menos em cada grupo de trabalho que discute pontos de um eixo temático em específico, uma pessoa coordenadora e uma pessoa relatora. Já no final de todas as etapas, a plenária final é o momento mais importante de uma conferência. Ela é deliberativa, é formada pelos delegados que têm a competência para discutir, modificar, rejeitar ou aprovar as propostas que foram consolidadas nos grupos de trabalho. As propostas dos grupos de trabalho devem ser lidas, inclusive havendo a possibilidade de apresentação de destaques pelos participantes e em seguida devem ser votadas. Já as moções, elas podem apenas ser aprovadas ou rejeitadas na plenária final. As conferências resultam num documento final que compilam as informações importantes para a conferência, incluindo então as propostas aprovadas pela plenária final, a lista de delegados e as moções que foram aprovadas. Esse documento deve ser encaminhado ao órgão responsável pela política e pode motivar a elaboração de um plano de ação referente a essa política. Em 2014, houve a primeira conferência nacional, a Comigrá, e no ano de 2024 será realizada a segunda edição da Comigrá, que é um espaço amplo de discussão, de participação social para o desenvolvimento de políticas para pessoas refugiadas e imigrantes no país. Passo a passo para a realização de uma conferência local de políticas para refugiados e imigrantes. Preparação da conferência. 1. Estabelecer a secretaria responsável pela realização da conferência. 2. Definir tema, objetivos, eixos temáticos e cronograma da conferência. 3. Convocar a conferência pelo poder público ou pelo respectivo conselho ou comitê. 4. Criar a comissão organizadora. 5. Definir modalidade e metodologia da etapa preparatória. 6. Elaborar o regimento interno da conferência. 7. Elaborar o documento base para orientar as discussões dos eixos temáticos. 8. Sistematizar as propostas recebidas das etapas preparatórias quando houver. No dia da conferência. 9. Realizar o credenciamento de participantes. 10. Realizar a plenária inicial para discussão e aprovação do regimento interno. 11. Organizar grupos de trabalho para discussão dos eixos temáticos e debate de propostas. 12. Realizar a plenária final para discussão e aprovação das propostas apresentadas e moções, após o término da conferência. 13. Elaborar e publicizar o relatório final. 14. Enviar relatório final para órgãos competentes.